Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, por mais um dia que Deus nos dá. Mês de maio, mês do lar, mês da família. E hoje, nós que somos do calendário da nossa querida Iébica, não é? Deste dia 19, onde é um dia em que é dedicado a atividade do dia ao grupo Florescer. E eu recebi um convite da nossa querida irmã Lígia, a irmã Lisete, nessa família maravilhosa que compõe este grupo maravilhoso que é o grupo Florescer. E eu escolhi hoje para compartilhar com os irmãos e com as irmãs, que é a maioria do grupo, um tema ainda relativo ao mês de maio, mês da família, mês das mães. Eu escolhi como tema um tema interessante que nos fala da escrava e da senhora. Então o tema é a escrava e a senhora. E nós vamos encontrar o desenrolar dessa história relativa à família lá em Gênesis, no capítulo 16, e também lá em Gênesis, no capítulo 21. Então a gente vai ver sobre essa escrava, né? A sua senhora. Ela dá aquela escrava, né? A Agar é dada por mulher a Abraão, ou Abraão. E aí a gente vai ver que a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa se colocar na total dependência de Deus. E aí a gente vai ver também no desenrolar da história, Agar e seu filho Ismael sendo despedidos, né, do convívio do lar. Então aí a gente, nesses dias tão difíceis, nesses dias de isolamento, de confinamento, é um momento onde a gente deve parar e pensar sobre a família, o relacionamento familiar. O que acontece? Então o ser humano é esse ser ansioso, desejoso das coisas boas da vida, mas Deus tem planos na vida de cada um de nós, na vida de cada senhor, de cada senhora, de cada jovem, né? Da criança. Nós não nascemos por acaso, nós somos únicos e Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Então a gente vai ver no capítulo 16 que Sara já estava idosa, o seu marido também, e ele tinha uma profunda tristeza na alma por não deixar a continuação da sua história. Ele tinha um desejo imenso de ter um filho. E Sara, se sentindo já velha, ela achou por bem de entregar a sua serva Agar como mulher a Abraão. E ali Agar concebeu, né? Teve a concepção, e ela ficou vaidosa. E quando a vaidade vem, aí vai surgir um bocado de coisa, um montão de coisa. Surgiu um pouquinho de inveja, surge tudo aquilo que dificulta o bom andamento da causa da família. E ela começou a rir de sua senhora. E aí a sua senhora foi conversar com o seu marido, e o seu marido disse: olha, a escrava não é minha, a responsabilidade sobre ela é tua. Então houve aquele desentendimento contínuo no lar. Isso é horrível, ao ponto em que Agar teve que deixar o convívio familiar e ir para o deserto. E ali ela chora a sua amargura, né? A sua tristeza, o desprezo, mas o Senhor, em seu amor incondicional, Ele está sempre a nos ajudar, Ele está sempre a olhar para mim e para você nessas horas de dificuldades da vida, né? Da caminhada da vida. Então, o anjo do Senhor aparece a Agar e manda que Agar volte para o convívio do lar e diz assim: prostra-te diante da tua senhora, humilha-te e que tudo ficará bem. Então, a lição de vida que nós precisamos ter nos nossos dias é uma coisa fundamental: a humildade, a simplicidade, a gente saber receber e agradecer, e a gente não se envaidecer, e a gente não se sentir o Senhor. Por isso que eu trouxe o tema, a escrava e a senhora.
A senhora também sofria porque ela não teve a concepção. Mas Deus havia prometido bênçãos também na vida de Sara, quando haveria de vir o prometido Isaac. Mas, no desenrolar da história, o que é que acontece? Sara tem o filho da promessa. Nasce o filho da promessa. Se faz uma grande festa ali, em comemoração ao nascimento de Isaac. E o que é que acontece? Mais uma vez, Agar, na sua vaidade, na sua beleza física, possivelmente deveria ser uma mulher bela, e ela zomba do garotinho Isaac. Então Sara fica indignada e ela dessa vez pede para que Abraão tome uma atitude. Veja que situação difícil de um chefe de família, um pai de família. Ismael também era filho de Abraão. A escrava não era a prometida de Deus, mas a sua senhora havia dado a escrava para que houvesse a posteridade do lar, da família, para que a semente de Abraão se multiplicasse. E é por isso que a gente vê nos dias atuais esse problema sério que está afetando a vida dos israelitas, a briga constante dos irmãos, O povo lá de baixo, que a turma chama os palestinos, e lá em cima os judeus, quando na verdade todos são judeus, todos são filhos de Deus. Se eu for conversar uma coisa dessa lá, acho que eu morreria de imediato. Mas eles são irmãos. Então a gente vê a história de Ismael e de Isaac. E mais uma vez, Agar é mandada embora de uma forma crucial. Quando Abraão pela manhã coloca um odre, um vaso de couro com água, coloca no ombro daquela mulher, talvez não era uma mala, mas uma trouxa, com tudo aquilo que ela tinha, de seus pertences, e coloca os suprimentos para que ela possa vencer a caminhada errante pelo deserto. Então sai Agar e sai Ismael a perambular pelo deserto. Então, a mensagem que eu tenho também para você: não devemos viver em termos de fé perambulando. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus das nações, o Deus que elegeu Israel para que ele viesse proclamar, anunciar a misericórdia e o amor de Deus. Então Deus é este Deus que eu creio, que você crê e que deve crer, que tem por você e por mim um amor incondicional. É este amor parecido com o amor de mãe. A gente viu e a gente vê o choro de Sara por não ter um filho já idosa, o choro de Agar por não fazer parte do convívio da família. Mas Deus está sempre propiciando os meios para que você, você mulher, você marido, você possa ter uma vida de sucesso. Então esse sucesso, ele está em seu coração, em meu coração. E para que você seja vencedor, é preciso que haja em você o amor. E este amor é este amor chamado amor incondicional, Amor sem limite. É o amor supremo, é esse amor que Deus tem, porque lá em João 3,16, a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, vamos olhar para Jesus, as características de Jesus, a maneira suave como Jesus conviveu entre nós aqui, sem ambição, sem inveja, sem intriga, e ele veio pregar o amor. Quando ele disse lá naquele momento de julgamento, o meu reino não é deste mundo. Então a gente vê na história da humanidade essas dificuldades. A história de Caim e Abel, ou Abel e Caim, a história de Jacó e Esaú, E essas coisas todas que vêm acontecendo, Até no começo da história da nossa religiosidade, que começa com o nosso pai da fé, chamado Abraão. Então Abraão foi um homem que sofreu, mas um homem que tinha um coração derramado na presença do Senhor. Então derramemos os nossos corações na presença do Senhor e que nós haveremos de vencer os desertos que vêm sobre nossas vidas, Porque nós só poderemos vencer isso com este amor incondicional. É o amor de Deus, é o amor parecido com o amor de Agar, Ela tinha um amor incondicional pelo seu filho. Ela deixou o filho a cerca de uns 500 metros distante de si, e ela começou a chorar, e ela começou a gritar
e aí os céus se abriram e o Senhor ouviu o choro, o clamor de Agar e o choro do seu filho Ismael. E o Senhor envia o seu anjo para que venha lhe dar a ela a segurança, a confiança de um caminhar e de um viver feliz. Então, eu gostaria de ler para vocês aqui no versículo, do versículo 14 ao 21, né, do capítulo 21, que fala sobre a despedida. Não estou falando do começo da história de Agar, quando ela é dada por mulher, mas é no fim, quando diz aqui: e se foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, cerca de 500, 600 metros, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Por que choras? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Interessante é o escritor bíblico aqui, ele usa a figura do menino, né? Era uma época muito assim machista e a mulher não tinha quase nenhum valor. Mas aí o Senhor ouviu tanto o choro do menino como o choro da mãe da criança, a mãe do rapaz. O Senhor ouviu, clamou o choro de Agar e o Senhor abençoou e disse: Agar, levanta-te, pega na mão do teu filho e segue. Já não seguirás mais de forma errante, porque eu farei dele uma grande nação e ele será também tão abençoado quanto Isaac. Então que Deus nos abençoe neste dia 19 de maio, que nós comemoramos o dia em que o grupo Louvor tem a responsabilidade de proclamar, de anunciar, de interagir, né, de conviver com cada mãe, com cada irmã, com cada filho, com cada pai. Como é gostoso esse momento quando a gente faz uma vez por mês na nossa igreja. Eu estava vendo aqui no calendário da nossa igreja. Ele está no calendário da igreja, o grupo Florescer. Que Deus abençoe este grupo e que ele possa florescer a cada dia. Mesmo diante dessa terra seca, né, desta terra dura, mas o Senhor há de enviar o seu anjo, ele há de regar essa terra e ela há de germinar bons frutos. Que Deus nos abençoe. Um abração na irmã Lisete. Um abração em cada irmã aí presente e irmãos, né, que tem feito esse grupo florescer, esse grupo crescer. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um mês de maio, uma alegria, com paz e com segurança, mesmo diante das durezas do deserto. Clama ao Senhor, busca ao Senhor. Ele está sempre a olhar para mim, a olhar para você e nos ajudar nos momentos mais precisos da vida. Que Deus nos abençoe e um bom dia a todos e a todas.